E aí, pode comparar comunismo com fascismo? Esse reflexo no. Esse reflexo no. Sei lá, esse reflexo no óculos. Eu não sei se. Alexa, gravar. Tudo bem. Essa pergunta aqui, ela veio de muitas formas diferentes, em mais de uma rede social, e tem a ver com o meu vídeo de segunda-feira. Eu escolhi uma das muitas versões dela, tá bom? É do Leno Marco. Vieram os nazistas e os comunistas no passado? Sério? Está comparando a ascensão do nazismo com uma revolução que derrubou um regime autoritário na Rússia? Acho que caberia ao menos uma reflexão menos rápida e rasteira, não? Uma questão para reflexão. Estando em 1917, como derrubar a monarquia czarista sem uma revolução? Leandro, a primeira coisa é o seguinte: eu tenho zero problema com revoluções para derrubar ditaduras, com golpe de Estado para derrubar ditaduras. Para derrubar a ditadura, para mim, está valendo qualquer coisa, tá bom? Mas o cerne da questão não é esse, né? Vamos começar pelo que eu falei, tá? Eu estava falando de um contexto muito específico, que é um movimento que os historiadores chamam de crise do liberalismo, que acontece nas décadas de 1920 e 30 do século passado. E o que é essa crise do liberalismo? As democracias eram muito menos abertas, tinham colégios eleitorais, né? As pessoas que votavam eram um número muito reduzido dentro da sociedade, elas eram menos participativas, tal. Tinha uma característica específica, que eram democracias mais oligárquicas. Já eram democracias, mas não é o que nós compreendemos como democracia hoje. Além disso, as democracias tinham um problema sério e essencial, que era o seguinte: veja que eu não estou falando da Rússia czarista. Estou falando da França, estou falando da Inglaterra, estou falando dos Estados Unidos, estou falando. Cara, de certa forma, eu estou falando até do Brasil. Entende? A República Oligárquica já era um arremedo de democracia. Todas essas eram arremedos de democracias. O ponto essencial é que eram muitas revoluções simultâneas acontecendo no mundo. A economia estava se consolidando como industrial na Europa. Até um pouco antes, Itália e Alemanha ainda tinham essencialmente economias agrícolas. Então é um período que você tem muito êxodo rural, muita gente indo para as cidades. Mesmo no Brasil, a industrialização brasileira começa ali no início do século XX, tudo mais na Primeira República, dá uma acentuada no início do período Vargas, tudo mais. Quer dizer, você tem uma crise do capitalismo, né? A crise de 1929, a Grande Depressão. Você tem uma crise gravíssima do capitalismo e muita gente tentando entender o que era aquilo. Você tem uma revolução sexual acontecendo na Europa. A década de 20, os anos do jazz, aquilo é um momento de intensa liberdade, principalmente para mulheres. É a primeira revolução sexual do século 20. Depois teve uma segunda, mais globalizada, a partir dos anos 60. Você tem o fim da Primeira Guerra Mundial na Europa. Aquilo foi uma mortandade, que é um troço assim abissal. As pessoas não têm noção da quantidade de lugar que foi destruído, de vidas que foram destruídas, não só por conta de mortes, mas amputações, mutilações, tal. A Primeira Guerra Mundial foi uma coisa horrorosa. E logo depois, imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial, tem, durante um período de 2 a 3 anos, a grande pandemia da gripe espanhola, que é uma pandemia do porte da Covid. Tá? Na verdade, matou muito mais gente que a Covid, né? E numa população mundial muito menor. Quer dizer, é um período muito agitado, de muita instabilidade nas sociedades, e, e os governos democratas, daquele tipo de democracia que existia naquele momento, não tinham uma solução perfeita para as coisas, porque era muita coisa mudando ao mesmo tempo.
em essência. Era muita crise sobreposta, era um cenário confuso. E numa democracia que você tem que combinar tudo, o jogo é mais lento por natureza de você fazer grandes mudanças. E você tem que pensar tudo mais. Isso é a crise do liberalismo. E aí aparecem soluções que atraem uma quantidade imensa de pessoas nas Américas, na Europa, que são soluções autoritárias. E eram também duas soluções extremistas no sentido de que eram soluções extremas. Elas exigiam o completo rompimento com a ideia de uma democracia liberal. Se isso não é extremista, o que que é? Tipo, não, tem que acabar com a democracia liberal. Precisamos de um novo regime. O século XX exige um tipo novo de regime. Esse troço do final do século XVIII não vai funcionar. Tá certo? Eles estavam errados. Hoje nós sabemos disso. Mas, naquele momento, o que tanto comunistas quanto fascistas, de formas muito distintas, falavam era: precisamos de um regime que seja moderno, um regime que pertença ao século XX. E as soluções que foram apresentadas ao mundo foram essas duas, o comunismo e o fascismo. Então naquele vídeo, era isso que eu estava falando. Perante uma crise das democracias liberais, apareceram duas opções extremistas, porque elas passavam pela exigência do rompimento com a democracia liberal. E quais eram essas soluções? O fascismo e o comunismo. Nesse sentido, são absolutamente comparáveis. O comunismo sonhava com um mundo no qual haveria relativa igualdade econômica entre todas as pessoas, no qual os bens exigidos para a produção de riqueza seriam compartilhados por toda a sociedade. Não seriam propriedade privada de A, B ou C. Por outro lado, o fascismo, principalmente quando a gente está falando de nazismo, o fascismo alemão, falava de raça pura, da superioridade de um tipo de gente em relação a outro tipo de gente. Eu estou destacando aqui o nazismo dos outros fascismos porque o nazismo era particularmente racista, né? Mas todos os fascismos vinham uma hierarquia, gente superior e gente inferior, e um sistema no qual isso era estabelecido. Além disso, o fascismo tem um evidente culto com a morte, com a destruição, enquanto que no ideário comunista isso não aparece. Agora, tem um outro ponto aqui no qual a gente tem que entrar, que é o seguinte: tem o que os ideários são e o que a prática foi. E se a gente fala do que os regimes comunistas foram, todos foram ditatoriais, todos. Todos. Não teve nenhum regime comunista onde havia liberdade para os cidadãos. Liberdade de você falar o que você quisesse, liberdade de você discordar do governo. Você pode ter tido uns que eram ditaduras mais fechadas e uns que eram ditaduras mais leves. Mas em todos, não gostar daquele tipo de regime não era uma possibilidade para as pessoas. A gente está falando de ditaduras. Aí, desculpa, eu tenho um problema com ditadura. Mas eu daria um passo além. Joseph Stalin foi um genocida. Pol Pot foi um genocida. Entendeu? Mao Tse-tung foi um genocida. A gente está falando. A gente está falando de um tipo de regime em que há uma imensa tolerância com genocidas. É muito fácil não gostar do nazismo, porque como eles falam, existem raças superiores e raças inferiores, aí você já tem aquela repulsa imediata. Mas como o comunismo está falando de todos os homens são iguais e temos esse paraíso utópico, algumas pessoas ficam com certo receio de se virar e falar: "Pera um instantinho, a prática não foi nada disso." Eu citei 3 genocidas. 3 líderes que foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas. E isso para a gente não falar dos fuzilamentos de homossexuais em Cuba, da ditadura grotesca do Ceausescu na Romênia, cara, se você começa da invasão da Hungria,
pela União Soviética, quando a Hungria tentou fazer um processo liberalizante, entende? No fim das contas, o que eu quero dizer é o seguinte: uma revolução para derrubar uma ditadura não tem nenhum problema. O que essa revolução vai botar no lugar? Entendeu? A Revolução Islâmica no Irã, no final dos anos de 1970, tirou uma ditadura, botou outra ditadura, uma ditadura teocrática no lugar. A questão é o que você põe no lugar, a questão é o que é a prática, o que é de verdade o regime. Então, nazismo e comunismo são a mesma coisa? São equivalentes? É evidente que não são. Isso posto, perdoe, eu fico com a nossa democracia liberal aqui brasileira antes de qualquer um desses regimes. Aliás, eu vou terminar de gravar aqui esse ponto de partida e vou cair no texto escrevendo o e-mail que vocês, assinantes premium, vão receber no sábado. Eu passei a semana lendo relatórios de entidades da sociedade civil, de universidades, de empresas, de governos, todo mundo tentando lidar com essa rapidíssima aceleração do desenvolvimento de inteligência artificial. A gente está vivendo um momento do ponto de vista tecnológico fascinante. Nunca uma tecnologia se acelerou tanto no seu desenvolvimento. A gente deve ter um boom de remédios novos, nos próximos anos, desenvolvidos por uma inteligência artificial. Agora, ao mesmo tempo, inteligências artificiais trazem um problemaço, que é o seguinte: a característica desses sistemas todos que nasceram do aprendizado de máquina ali atrás é que são caixas pretas. Você não sabe como que ele chega a determinadas conclusões. E isso quer dizer o seguinte: você quer um sistema que toma decisões a respeito da sua vida, sei lá, decisões de seguro de saúde, decisões judiciais, decisões de banco, que toma decisões se você vai ter um empréstimo maior ou menor, se você vai conseguir acesso a um determinado seguro ou não, e você não sabe quais foram os critérios, como é que foi o processo pelos quais aquelas decisões foram tomadas, porque esses troços são caixas pretas. Então tem um desafio aí que é o seguinte: e esse tipo de coisa, decisão tomada numa caixa preta que você não tem acesso ao motivo de a decisão ter acontecido, isso ser algo que afeta diretamente a sua vida, isso nunca foi tolerado em democracia não, tá? Então como é que a gente vai lidar com isso, com essa novidade, com essa transformação? Tem Tem muitos dados fascinantes, tem muitas questões difíceis. Eu vou. Eu tô completamente fascinado. Se você quiser receber o e-mail de sábado, vai circular amanhã, assina hoje. Assina hoje, R$ 10 por mês, vai? Eu sou Pedro Doria, editor do e-mail, e esse é o ponto de partida. Eu vou ler agora 3 comentários porque são 3 comentários do mesmo vídeo. E esse tipo de reação é muito comum, não é só comigo, é com inúmeros jornalistas. A gente ouve nas redações, nos momentos que estamos juntos, batendo papo e tal, esse mesmo tipo de relato. Vamos lá. O primeiro do R.S. Bremer. Constrangedora a passação de pano para o governo do Lula. Até quando o Bolsonaro será usado como desculpa para os erros e a mediocridade desse democrático entre aspas, governo, que atropela regras de governança das estatais, de gestão dos serviços de saneamento, que pretende nomear mais um advogado do PT para uma vaga no STF, que instituiu, entre aspas, Ministério da Verdade, que pretende regular as mídias sociais e que perpetua o orçamento secreto criticado durante a campanha. Segundo comentário,
E quando apareceu, estava um embaixo do outro, né? Clark S. Vocês deveriam ter vergonha na cara. Lula governou bem o país durante 2 mandatos e tem respeito no mundo todo justamente porque fez um governo que se voltava para combater a desigualdade, a pobreza e a marginalização de pobres. Não cabe na cabeça de vocês que o nosso país ainda precisa fazer o básico, justamente porque ninguém faz. Tem o Lula que voltar ao poder para recuperar o país e vocês com essa mentalidade de burguesinho de país periférico. Toma vergonha na cara. Cacete. Por último, comentário do Matt Fritz. É engraçado como nos comentários às vezes aparece um vocês têm vergonha de passar a mão, passar pano assim pro Lula e outro logo abaixo, literalmente do lado mesmo, dizendo vocês não têm vergonha de falar mal assim do governo Lula? Que doideira. Matt, muito obrigado, cara. A maneira fácil de responder a esses comentários é a seguinte: ah, se eu estou recebendo crítica de um lado e do outro, então é porque eu estou no lugar certo. O problema é que isso é uma maneira fácil e que não é necessariamente verdade. Eu leio esse tipo de comentário, o para de passar pano pro Lula, o você não percebe o que o Lula está fazendo, que o Lula é brilhante, é maravilhoso, isso, aquilo. Eu entendo isso de uma maneira muito particular. Para começar, eu não acho que as pessoas estejam respondendo a mim. O que eu acho que acontece nas redes sociais em geral, em qualquer lugar que tem caixa de comentários, me perdoem a franqueza, o que eu acho é que as pessoas estão sempre numa performance. Entendeu? Uma performance para os seus grupos. Na verdade, o objetivo de um comentário desses é atrair respostas, é sinalizar a virtude, é sinalizar o. É a mesma coisa que vestir uma camisa de futebol. É o que eu faço quando saio na rua com a camisa do Flamengo. Então você tem esses clichês, esses lugares comuns. Ah, o Lula XYZ, e se você é um bom liberal de Twitter, você sempre vai ficar, mas o Lula isso, mas o Lula aquilo, mas aquilo, o Lula aquilo outro. Agora, se você é um bom petista de Twitter, você vai estar lá dizendo, que o Lula não isso, que o Lula não aquilo, que o Lula não aquilo outro. Entende? E o que tem de original nessas críticas ou nesses elogios? Absolutamente nada. Vocês já leram as mesmas frases ditas por trocentas pessoas. Porque, no fim das contas, as conversas que a gente está tendo nesses ambientes eletrônicos são essas conversas enguiçadas, em que as pessoas decoram as mesmas 20 frases de efeito e ficam repetindo, 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 repetindo. E se você sempre se comporta rigorosamente da mesma forma perante perante as mesmas situações, o que você está dizendo para todo mundo é qual é a camisa de clube de futebol que você veste. Agora, não acho que isso seja culpa das pessoas. Eu acho que a coisa é mais complexa do que isso. Os algoritmos das redes sociais meio que induzem a gente a esse tipo de comportamento pelo seguinte: se a gente repete aquelas mesmas ideias com as quais o nosso time, a nossa torcida coletiva comum está acostumado a ouvir, se não tem nada de rigorosamente original ali, aí o que você tem? Você tem likes, você tem comentários dizendo é isso aí, meu herói, bacana, e você também tem os comentários te atacando das pessoas do outro time, que na verdade só reiteram uma coisa de você se sentir bem consigo mesmo ao dizer, tá vendo? Eu tô certo porque eu tô conseguindo atrair a aprovação daquelas pessoas que estão do meu lado e
a confirmação dos outros de que eles são opostos a mim. E assim fica todo mundo no quentinho, no calorzinho ali daquela posição consolidada. O problema real é que existe uma questão real, existe um governo de verdade, existe um país de verdade, existe uma sociedade de verdade e existe um risco real que nasce do surgimento de uma extrema-direita no nosso país. Não é só aqui, mas aqui também. Tem extrema-esquerda? Claro que tem, tá cheio de Jones Manuel por aí. Entendeu? Tem extrema-esquerda sim. O problema é que eles são irrelevantes. Eles não têm peso, eles são meia dúzia de pessoas no Twitter e só. Eles não têm voto. A extrema-direita tem voto. A extrema-direita tem voto suficiente para impedir com que qualquer candidato de centro de direita ou de centro consiga chegar ao segundo turno. E a figura que tem voto no campo democrático é Luiz Inácio Lula da Silva. Não é Ciro Gomes, entendeu? Não é outro petista. Quem chega no segundo turno com tranquilidade é o Lula. A gente não sabe o que vai acontecer na próxima eleição, 2026. Lula vai ser candidato, não vai? Qual vai ser o sucesso desse governo, qual não vai ser, tudo mais. Agora a gente tem, perante essa realidade, um problema concreto que é um governo que é uma é uma colcha de retalhos. Esse governo que é uma colcha de retalhos ideológico, ele tem que funcionar. Entendeu? Tem gente do Centrão, porque se não tiver gente do Centrão, não tem voto na Câmara dos Deputados. Tem uma Câmara dos Deputados que é chantagista. Metade é fisiológica, 2/3 é fisiológica. Tem aqueles 10% que é da extrema-direita, ultra-bolsonarista. E tem aqueles 20%, 15% de esquerda. O centro foi dizimado. O centro, o bom centro. Tem duas e três figuras. Tem a Tabata Amaral e mais da centro-esquerda, evidentemente. Aí você tem um embate interno dentro desse governo. Tem os desenvolvimentistas que querem grana para gastar. Tem os social-democratas que querem um estado de bem-estar social. Eu concordo com eles que é necessário um estado de bem-estar social mais sólido no Brasil, tá? Porque a gente tem muito pouca mão de obra qualificada. Há pontos nos quais eu vou achar que o governo está fazendo o que tem de ser feito, há pontos nos quais eu vou achar que o governo não está fazendo o que tem de ser feito. Agora, é um governo legítimo, é um governo democrático. E eu sinceramente espero que esse governo dê certo, porque se esse governo dá certo, a extrema-direita não volta na eleição que vem. E quanto mais tempo a extrema-direita ficar longe de sucesso eleitoral, menores as chances de extrema-direita voltar ao poder. Eu não acho que o governo esteja fazendo tudo errado. Eu acho que o governo tem uma disputa interna pesada e acho que é um equívoco de comunicação eles usarem essa tática, que é uma tática antiga de governos petistas, tá? De ficar bombardeando que é isso, né? Eles ficam de dentro do governo, um bombardeando o outro o tempo todo. Isso é uma loucura em rede social. Isso fragiliza, isso expõe o governo, entendeu? Isso tira a autoridade de pessoas como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Agora, numa situação complicada, complexa, difícil, você está passando pano pro Lula. Por quê? Porque o Lula é um mau maldito. Não é. Não é. Você não percebe que o Lula é o salvador das criancinhas? Desculpa, vai salvar se conseguir manter o governo inteiro. Entendeu? Vai salvar se conseguir crescimento econômico, mantendo responsabilidade fiscal. Sem quebrar o país. A Dilma quase quebrou o país, tá? Parte do nosso problema das democracias, não é só do Brasil, não. São comentários como esses aí, entendeu? Esses comentários que são, tipo, pura sinalização de virtude.
pura vestição de camiseta de clube de futebol. Entendeu? É aquela coisa que é você é o inimigo porque você não concorda em 100% comigo. Qual foi? A gente tem de ser capaz de começar a estabelecer diálogos sobre política que sejam mais profundos, sabe? Porque aí, na boa, esses dois comentários serem sobre o mesmo vídeo, se isso não é inacreditável, que duas pessoas tenham tirado conclusões tão virulentamente opostas de um mesmo vídeo. Se isso não é inacreditável, se isso não está demonstrando a distorção que, que esse ambiente digital impõe ao nosso olhar, entendeu? Tipo, as pessoas não prestaram atenção no que eu falei. Porque elas simplesmente estavam dizendo o que elas sempre falam. Porque se elas prestaram atenção no que eu falei, como podem ter tirado conclusões tão diametralmente opostas? Não é a mesma coisa, mas eu acho que vai um pouco na mesma linha. Bando de liberal do Tiago Seveni. Bando de liberal acéfalo quer ser igual aos Estados Unidos e depois reclama quando tem chacina em escola. Vão reclamar de obesidade também, do aumento da população carcerária e da rua. Quantas chacinas em escola tem em Cuba? Ah, mas eles não têm acesso a armas de fogo. É, e aqui a chacina acontece até com machado. Só esse dado numa sociedade sã já serviria para colocar Cuba com mais desenvolvimento que ela. Mas vivem numa sociedade doente. Obrigado, Pedro Doria, May e todos os liberais por contribuírem para a doença, individualismo, egoísmo, competitividade, acumulação. Todos somos livres nessa democracia para cultivarmos esses valores. Tiago, eu acho o seu comentário muito coerente. Porque não é um comentário democrático, né? Você evidentemente acha que a existência de um grupo de pessoas que manifesta uma determinada ideologia, que é a ideologia liberal, basta esse grupo de pessoas existirem para que a sociedade esteja completamente desorganizada e tenha chacinas e tudo mais. Então, eu imagino que a única maneira da gente resolver esse tipo de chacina é não existirem liberais. É claro que uma sociedade onde não existem liberais é uma sociedade que não é democrática, porque você não pode manifestar suas ideias se suas ideias fazem parte de um determinado conjunto de princípios ali, que tem a ver com liberdade, etc. Tudo bem. Aí você elogia Cuba. Tá. Você é coerente, cara. Sabe, muitos de vocês reclamam quando eu penso esses comentários mais virulentos. Mas eu estou tentando aqui, eu acho importante de vez em quando pensar eles, porque porque no fim das contas mostra como que as conversas estão travadas, porque são muito frequentes, são muito frequentes, entendeu? E essa maneira de você não conseguir sentar do outro lado da mesa com uma pessoa que tem um ponto de vista diferente, esse troço é um troço que trava democracias. Entendeu? Democracia é uma máquina para produzir consensos. Ela, a lógica toda de uma democracia, ela parte do seguinte princípio: ela compreende que a partir do momento que uma sociedade quer cuidar da sua própria gestão, não quer ter um ditador lá em cima, essa sociedade tem imediatamente de cara um problema para resolver. E o problema é o seguinte: as pessoas vão discordar. Elas vão discordar não só das soluções, tá? Elas vão discordar até mesmo do diagnóstico a respeito dos problemas antes de a gente começar a pensar nas soluções.
E aí você tem que pegar pessoas que, por natureza, têm posições diferentes, botá-las juntas e tudo bem, só que a gente tem que tomar decisões aqui. Então a gente vai ter que chegar a acordos. Olha, existe um princípio aí, que é um princípio essencial para todo cidadão internalizar. Não existe uma sociedade em que não existam pessoas de direita e que não existam pessoas de esquerda. Não existe. Sabe por quê? Porque joga uma população humana qualquer, de qualquer etnia, tá? Você vai ter um conjunto de pessoas que, pela natureza elas, pela carga genética, vai ser mais retraída a mudanças, vai ser por natureza mais conservadora. E você vai ter uma proporção ali daquela população, aproximadamente metade, que vai ser mais propícia a mudanças, que vai ser por natureza mais progressista. Não é só genética que influencia nisso, a maneira como nós somos criados também influencia nisso, mas tem muito de carga genética. O seu conforto com pessoas diferentes, ou o seu desconforto na presença de pessoas diferentes, diferentes porque são de uma religião diferente, porque são de uma etnia diferente, porque são de uma cultura diferente, porque vieram de um país diferente, tudo mais. Tem gente que se atrai por gente diferente. Acha curioso, acha instigante. Tem gente que se retrai do tipo, que esquisito, não sei, não sei se eu quero. Essas predisposições individuais já são um baita de um ponto de partida para você se firmar numa ideologia ou em outra, sabe? E cara, é... e aí, como é que a gente organiza a sociedade se meio que metade é conservadora e meio que metade é progressista? Uns são radicalmente conservadores, uns são radicalmente progressistas, outros são mais moderados. Como é que você lida com isso? É isso que uma democracia tenta resolver. Este é o problema que uma democracia tenta resolver. Quando todos nós começamos a perder a predisposição a sentar e tá, sabemos, discordamos. Agora, partindo da compreensão que discordamos e que discordância é natural, e discordância é dado na sociedade, como é que a gente se organiza? A gente precisa chegar a acordos, porque decisões precisam ser tomadas. Decisões de Estado, sabe? Vamos ter uma saúde pública ou não vamos? Se vamos ter uma saúde pública, vamos ter uma saúde pública de qualidade ou uma saúde pública meio que mais ou menos e todo mundo corre por fora para aquilo que ela não dá? Vamos pagar remédio para quem precisa ou não vamos? Vamos ter. A gente precisa chegar a acordos. Isso quer dizer que nós precisamos ter a predisposição a. Tá tudo bem que você discorda de mim. Então vamos começar a conversar. E nós estamos numa fase da história do mundo em que o que está acontecendo é que nós não estamos predispostos a chegar a acordos. É por isso que as democracias estão em crise. Sabe? Gente, até segunda.